Bom dia, hoje 12 de outubro de 2025, seguindo para o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos dar sequência ao capítulo 3, vamos conversar do versículo 10 ao versículo 23 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já estamos estudando há um certo tempo e hoje vamos dar sequência, nesse nosso estudo, como fazemos sempre não é bem a palavra, fazemos aos domingos, porque alguns eu não consigo, por coincidência de agenda. Mas sigamos então com o nosso estudo. Hoje, começando aqui a leitura desse conjunto de versículos do 10 ao 16, que a exegese chama de responsabilidade dos que ensinam. Aqui Paulo vai falar da importância daqueles que ensinam, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que esses também têm que ter em relação ao ensino, em relação àquilo que se fala. Então aqui vamos ver o que Paulo vai nos trazer. A partir do versículo 10 ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual seja Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, se permanecer obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de quem se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Esse é o conjunto de versículos aqui do capítulo 3 e versículos 10 a 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o que nós temos aqui, Paulo nos trazendo? O versículo 10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edifica sobre ele. É interessante nós observarmos esse versículo, essa outra grifa, o verbo aqui, edificar. É interessante observarmos. Aqui Paulo diz que ele lançou o fundamento. O que é um fundamento? É o alicerce. Fundamento de uma construção, o alicerce. Ali as vigas baldrame, os estaqueamentos ou as sapatas, ou seja, é o alicerce. É aquilo que vai dar sustentação para que possa se edificar algo. Ok. E qual é o fundamento que Paulo lançou para que outro edificasse, ou outros edificassem? O fundamento, ele vai dizer que era o Cristo, Jesus Cristo. Esse é o fundamento, porque ele diz no versículo seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Toda a fala de Paulo, ela se calça na ideia de Jesus Cristo, na ideia do Cristo ressurreto, na ideia de Jesus não historiográfico,
mas o Cristo, o que trouxe ensinamentos. E aqui nos remete, essa fala paulina, ela nos permite voltar ao capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando ali nós temos a palavra, a ideia, a frase de Pedro, de Jesus para Pedro, quando diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. Quais coisas? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz: digo que doravante serás chamado Cefas, Kefas, pedra e rocha, melhor dizendo, e sobre essa rocha edificarei minha igreja. Aqui, Pedro já havia trazido essa ideia na sua carta também, que a rocha era o próprio Cristo. A rocha era a revelação de Pedro, era o que ele havia dito. O que Pedro havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, essa revelação de Pedro, o Cristo, o Filho de Deus vivo, era a rocha sobre a qual se edificaria a eclesia. Isso fica muito claro na profecia de Isaías, que é citada por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, quando ele diz que a pedra de tropeço e a pedra da edificação. E Jesus Jesus é a rocha sobre a qual deve-se edificar a eclesia. Edificar o grupo, as pessoas que seguem a sua mensagem. Isso é o sentido de eclesia. Isso é o sentido de igreja. Igreja não é uma instituição, ou não deveria ser uma instituição. Igreja não é uma construção de imóvel. Igreja é o conjunto das pessoas que comungam do ideal. E aqui, então, no grego, eclésia ou eclesia, prefiro usar o termo eclesia, significa justamente isso, a união de pessoas com o mesmo propósito. Então, as eclesias edificadas deveriam ser sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso que está na revelação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aqui Paulo vem trazer de volta isso. Paulo vem trazer aqui dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento, outra rocha, outra base, outro alicerce. Ninguém poderá lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui Paulo reforça claramente isso, que o fundamento para toda a eclesia é o Cristo, e não pessoas. Aqui ele não diz o outro fundamento que é Pedro. O fundamento é o Cristo. Por isso o termo utilizado por Lucas, lá no capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos, foi, para se referir aos membros da eclesia, foi cristãos. Lá diz Lucas, no Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que pela primeira vez foram chamados cristãos, seguidores do Cristo. Essa é a base da eclesia. É isso que Paulo está aqui colocando. Voltemos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui é um alerta. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto. Ponto. E aí, nós temos que avaliar a estrutura das eclesias. Por isso que ele diz aqui, cada um veja como edifica. Não é um Cristo segundo cada pessoa. Não é um Cristo historiográfico.
é o Cristo mensageiro, é o Cristo no sentido estrito da palavra, do significado da palavra, ungido, o esperado, o desejado de todas as nações, como diziam os profetas. O Machia, como diziam os hebreus, o Machia ou o Messias, é essa figura. E essa figura, ela não é controversa. Controversos são os estudos que buscam elementos historiográficos desnecessários. Por exemplo, controversas são as discussões sobre se Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos. Controversos ou controversas são as falas que tentam dizer o nascimento foi excepcional ou natural. Controversas são as falas que trazem a ideia de Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. Jesus viveu 33 anos, ou 36, ou 38. Jesus, o marco é o 0, o ano do nascimento de Jesus, ou é -6? Isso não é buscar o fundamento. Não é se Jesus derrogou leis naturais ou não, ou seja, fez milagres ou não, no sentido de derrogação das leis naturais. O fundamento não é se Jesus previu ou não previu o final dos tempos, ou os finais, no plural, dos tempos, no sentido de constância, que está lá, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O fundamento não está nas questões que dogmatizaram se há trindade, se não há trindade, se é triísta, né? Trideísta, melhor dizendo, ou não. O fundamento está nos ensinamentos que Jesus trouxe. Talvez as pessoas mergulhem muito nesses elementos historiográficos, míticos, mas não mergulham efetivamente nos ensinos que o Cristo trouxe. Mergulham nos aspectos da teologia dogmática, mas esquecem-se de mergulharem nos ensinos morais. Por exemplo, amai-vos uns aos outros. Por exemplo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos, os gentios? Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os gentios, os publicanos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Vejamos que primor de ensinamento. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte. Que primor de ensinamento. É isso que nós devemos buscar como fundamento. Um novo mandamento eu vos dou, disse o Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecereis que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos ensino. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vos deixareis órfãos. Quantos ensinos, quantas palavras. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas seguem a sua voz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Esse é o fundamento que Paulo colocou aqui. O Cristo. O Cristo. Esse é o fundamento. E aí então ele deixa a observação. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Em outras palavras, cada um se responsabilizará por aquilo que ele diz ensinar. Para falar dos evangelhos, nós temos que ser um pouco João Batista, como disse João a respeito de Jesus quando o atende no Jordão. João, o Batista, vira-se para os seus discípulos, olhando para Jesus e diz: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Quando vamos falar do Cristo, quando vamos falar dos evangelhos, é necessário que nós nos diminuamos para que o evangelho cresça. É necessário que diminuamos o personalismo para que a mensagem do Cristo cresça. Assim nós estaremos seguindo, ou melhor, nos colocando sobre os fundamentos. Doutora Marlene, querida amiga, faz uma pergunta. Simão, você acha que a nossa dificuldade em assimilar os ensinos de Jesus está, em parte, na reconhecida carência de compreensão da linguagem evangélica? Em parte, sim. Talvez, doutora Marlene, talvez. Em parte, pelo nosso, talvez, ocidentalismo, me permita assim, esse neologismo, esse ocidentalismo, que é racional à frieza. Quando Kardec nos propôs a fé raciocinada, ele nos propôs a razão. Ele não propôs fé racionalizada, ele propôs fé raciocinada. É aquela que absorve aquilo que se compreende e busca compreender para absorver aquilo que ainda não se compreende. Mas ela não é refratária, ela não refuta o não conhecido, ela busca entender o não conhecido. É isso que se traz. E a linguagem dos evangelhos, embora escrita em grego, ela traz no seu bojo a cultura um pouco chamada cultura médio-oriental, aquela cultura do Oriente Médio, aquela cultura de arquétipos, como dizia o psicólogo, né, Jung, os elementos arquetípicos que formam uma estrutura de pensamento. E quando nós vamos ler os textos do Evangelho, nós lemos com o olhar da ocidentalidade, com o olhar de uma racionalização e com um olhar menos arquetípico e mais textual. E aí sim, nós perdemos alguns elementos que fazem parte da literatura, por assim chamá-la, literatura oriental, médio-oriental, em especial a literatura judaica. Os textos do Evangelho, das cartas paulinas até, trazem muitos elementos que poderíamos chamar de figuras de linguagem.
Uma figura muito comum na estrutura da literatura, digamos assim, médio-oriental, é a chamada hipérbole oriental, que são exageros, mas não no sentido da nossa hipérbole aqui da gramática portuguesa, que é o exagero absoluto, né? O exagero do impossível, por exemplo, né? Abraço o mundo, né? Isso é uma hipérbole, não tem como a gente abraçar o mundo. Mas a hipérbole oriental, ela também é quantitativa, ela é de qualidade extrema. Então são outros elementos que precisamos, de certa forma, estudar. Por isso que é importante um estudo epistemológico. O que quer dizer isso? Um estudo tentando entender a base do conhecimento da estrutura literária judaica, da estrutura literária daqueles que escreveram. Por quê? Embora o Novo Testamento, todo ele, tenha sido escrito em grego, o grego koiné, os escribas eram judeus, então o raciocínio era judeu. E o outro aspecto, Jesus era judeu. Jesus nunca saiu da Palestina, exceto quando foi a Tiro e Sidom, a Fenícia, que fica deslocada, ou ao território sírio, mas ele nunca saiu do Médio Oriente. Jesus não foi para as andanças que Paulo teve. Então, toda a fala de Jesus, ela está nesse contexto da literatura médio-oriental, da literatura judaica. Os conceitos que ele trazia eram conceitos judaicos. Ele revisitava a lei judaica. Ele citava os profetas judaicos. Ele se referia à tradição judaica. Então é preciso entender que o olhar precisa ser mais amplo. Daí, doutora Marlene, a importância de se conhecer o Velho Testamento. Não no sentido de aplicá-lo em termos de regras de conduta, porque o Cristo nos trouxe as regras a serem conservadas e as que precisavam ser modificadas. Mas para entender a mentalidade, para entender o arquétipo. E muitas expressões usadas por Jesus, por exemplo, nos evangelhos, são reprise, são expressões recitadas do Velho Testamento. Por exemplo, quando ele está crucificado, ele cita o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E segue que é um salmo chamado Salmo do Justo Sofredor. Eu vou até o Salmo 22 para a gente perceber isso, né? Chegamos aqui no Salmo 22, chamado o Salmo do Justo Sofredor, diz assim: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Contudo, veja, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Olha, e aí segue o salmo dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que os temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão, nos confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias, as nações. E segue o Salmo. Vejamos que se não se conhece o Salmo 22, se não se sabe quando ele era, em quais circunstâncias ele era recitado, e vê Jesus dizendo Eli, Eli, lama, ou lê Jesus dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Vai se ter uma confusão,
achando que Jesus estava reclamando do desamparo, quando na verdade ele iniciou o Salmo 22, que é chamado Salmo do Justo Sofredor. Aquele que, apesar do sofrimento, louva a Deus. Aí, entendendo isso, a frase de Jesus na cruz toma outro sentido. Toma outro sentido. Igual quando vemos a frase de Jesus na cruz, tudo está consumado. E aí, sem entender a lógica da palavra, da tradução, a palavra grega tetelestai, que é a palavra grega tetelestai, que significa a dívida está paga. Não é está consumado de terminei o serviço. Porque ele não terminou o serviço, ele disse estarei convosco até a consumação dos séculos. Tetelestais, tudo está consumado, quer dizer, cumpri o que tinha que ser cumprido no sentido de quitei, a dívida está paga. Que dívida? Dele? Não. Da própria humanidade, no aspecto de o que eu deixei de ensino é suficiente para pagar a dívida. Do que eu deixei de ensino. Então, doutora Marlene, veja o quão importante entender os contextos, para que de fato o estudo seja verdadeiro e não seja um achismo, uma interpretação, digamos, expansiva e que possa corromper a estrutura do próprio texto. Então, achei bem apropriada a sua observação, doutora Marlene, porque ela vem ao encontro do que Paulo está dizendo aqui. Cada um veja o que edifica. Ou seja, a base é Jesus, o Cristo. Agora, o que nós vamos edificar, a responsabilidade é nossa. Posso construir uma parede sólida também sobre a base sólida, mas posso construir uma parede frágil sobre base sólida. Posso construir paredes de pau, de palha, que o fogo queima, como está dizendo aqui na carta paulina. E posso construir paredes de pedra sólida. Então depende de quem edifica. E aqui o que vem edificando é no sentido de o que se faz com o ensino que o Cristo nos trouxe. Como se leva o ensino que o Cristo nos trouxe. Como tem uma outra carta de Paulo, agora me fugiu se aos Filipenses ou Colossenses, se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino, dizia ele. Acho que aos Filipenses, acho. Ele dizia isso, se tua tarefa é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, estude antes de ensinar. Busque os fundamentos seguros antes de passar para frente. Diminua-se para que o evangelho cresça. Diminua-se para que o texto cresça, o texto floresça. Então, é importante nós percebermos isso. Creuseni faz um comentário sobre o livro, o que eu escrevi por último. Obrigado pelo comentário, Creuseni. Muito obrigado. E vamos seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Aqui, Luciana diz, por isso Cristo ensinava em parábolas, é difícil interpretar as escrituras com o olhar de hoje. Boa observação, Luciana. Jesus explicou por que ele falava por parábolas. Ele disse, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Esse ver e não ver, ouvir e não ouvir, também nos leva ao profeta Isaías. Ele falava isso sobre ouvidos de ouvir, bocas, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Veja que Jesus também tira essa expressão lá dos profetas. Jesus era intimamente ligado com a cultura judaica para melhorar o entendimento sobre ela. Como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o verdadeiro cumprimento. Então Jesus ele não era um rebelde sem causa, né? Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Eu perdi o seu comentário aqui, Luciano. Sim, achei. E então ele explicou que falava em parábolas. Agora observemos que para interpretar ou para entender as palavras, precisamos entender com quem ele falava e os objetos que ele pôs na parábola. Por exemplo,
Se olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos um conjunto de parábolas que a exegese chama de parábolas do reino. Porque todas elas falam do reino de Deus. Mas dependendo de com quem ele falava, ele usava os elementos de conhecimento daquelas pessoas. Por exemplo, ele falava com pescadores. Então ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e jogou as redes, e pegou peixes grandes e pequenos. E seguiu a parábola. Ele falava com agricultores, ele então disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E à noite veio o inimigo, semeou o joio, etc. Quando ele falava com comerciantes, ele disse: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola. E sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ele falava com as mulheres que cuidavam dos afazeres de casa, ele disse: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Então ele falava na linguagem que as pessoas entendiam. Percebamos que nessas 4 parábolas, ele falava uma coisa só. Vejamos, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde o fermento age? Dentro da massa. Então ele falava de 4 formas diferentes uma mesma coisa, que o reino de Deus tem um caráter interior. Dentro, dentro, dentro. Então percebamos que ao observarmos o contexto, com quem ele fala, o que ele ensina, nós vamos entender por que ele usou aquele tipo de parábola. Então não é uma questão, digamos, de difícil interpretação. É que para entender um texto, nós temos que entender o contexto. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, como escreveu. É importante entender isso, para que possamos extrair aquilo que o apóstolo Paulo chamava de espírito da letra. Quando ele disse: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, pois as letras matam e o Espírito vivifica. Então não é um abandono das letras, é retirar, extrair o espírito da letra. E o espírito da letra nós extraímos quando entendemos o quem, como, onde, quando, porquê, qual contexto do texto. Isso que é importante. Então, muito bem, boa sua observação, Luciana. Deixa eu ver se tem mais observação aqui. Não, beleza. Acho que não tem mais. Adriana Bacarim dando bom dia. Bom dia, Adriana, amiga querida, companheira de estudo lá do livro Primícias do Reino, que estamos fazendo às terças-feiras, não sequenciadamente, toda terça, e é uma companheira com quem eu aprendo muito nessas lives de estudos que nós estamos fazendo em conjunto do livro Primícias do Reino. Muito bem. A última que nós fizemos, se eu não estou enganado, a idade aqui já não ajuda muito, acho que foi sobre Zaqueu, não é, Adriane? O que nós fizemos por último, sobre Zaqueu. Muito interessante, companheira de estudo. Aqui a Vera traz uma frase interessante: a base é Jesus, o que vamos edificar é responsabilidade nossa, sempre. Perfeito, Vera. É isso que Paulo disse aqui, você arrematou. Escutei a voz da minha netinha aqui, chegou aqui em casa. Estou ouvindo a vozinha dela ali. Ouviram a vozinha dela? Aí o semblante já vira semblante de avô, ele já fica todo meloso aqui. Aqui o Jorge diz assim, interessante, mesmo tentando estudar, ainda dependo muito de vocês. Não, na verdade, todos nós dependemos de todos nós, viu, Jorge? De certa forma, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Eu preciso muito das pessoas para me orientarem também. E preciso muito dos livros para me orientar. Preciso muito dos estudos, muitos coletivos para me orientar. Então, todos nós precisamos de todos nós. É até o intuito desse nosso estudo. Embora seja um monólogo verbal, nós temos um diálogo. Eu falo, vocês escrevem. Então, nós vamos também dialogando e construindo um conhecimento.
Então é sempre útil uma eclesia, grupo de pessoas, né? E aqui vamos seguindo. A doutora Marlene, ok, concordando com a ideia de compete a cada um. Adriane traz uma observação interessante: compreender e após sentir, praticar, muito, é justamente isso, né? Agradeço aqui a Eulari, fiquei emendado o nome, Eularissa Neiva, pelo comentário sobre o livro, muito obrigado. Aqui ela também diz: não temos nenhuma referência a esse assunto na doutrina. Temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Eula, eu vou chamar de Eula, me permita, porque o nome está todo emendado. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa característica. Vejamos, Kardec, quando lança o livro, a estrutura do livro, ele coloca uma introdução ampla, bem longa, falando dos costumes do povo, falando dos partidos políticos que eram religiosos do povo, né? Trazendo elementos da filosofia platônica, porque tem muito a ver o pensamento, a estrutura dos evangelhos. Depois ele traz uma estrutura de capítulos com análise própria, instrução dos espíritos. Então, sim, nós temos referência na obra espírita, inclusive nas chamadas obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, nós temos citações que nos levam a algumas partes do Velho Testamento. Por exemplo, a questão 295 do Livro dos Espíritos nos sugere estudar os Salmos. A questão 122 traz uma alusão ao mito, parábola, da criação, lá do Gênesis. A última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, também nos leva ao mito, à parábola do Velho Testamento, do paraíso perdido. Então, nós temos sim, e temos estudiosos espíritas que trazem estudos calçados na estrutura dos evangelhos, não numa forma religiosa igreja, no sentido doutrinação religiosa, mas estudos que eu chamaria de estudos filosóficos comportamentais dos textos do Evangelho, né? E aqui posso citar, por exemplo, o querido amigo Arthur Valadares, o querido amigo Haroldo Dutra, o querido amigo Aloysio Elias, e vários outros, me veio os nomes aqui de imediato, né? Que trazem essas percepções. Nós temos estudos sistematizados, estudos aprofundados do Evangelho, com interpretações interessantes, né? Acho válida. O que a gente mostra no meio espírita, no movimento espírita, é o estudo não doutrinador, né? Um estudo não de contemplação, um estudo de mergulho, um estudo de buscas de entendimentos historiográficos, filosóficos, morais, sem pieguismo. Vou usar um termo, não é depreciativo, mas entende? Sem o elemento igrejeiro, por assim dizer, né? Que é mais contemplativo e místico. Não, são estudos racionais, estudos aprofundados. E dizer que no meio espírita, que na doutrina espírita não se tem o estudo da estrutura do pensamento cristão, de certa forma é dizer que não está muito conhecedor da ideia espírita. Por assim dizer, temos a questão 625, que não é uma concessão, como alguns dizem, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta: Jesus. E na sequência também ali se trabalha. E trazemos diversas citações de Jesus, por exemplo, a questão 919A do Livro dos Espíritos, que é uma resposta dada pelo Espírito Santo Agostinho ao desdobramento da questão 919 sobre o conhece-te a ti mesmo. Ele vai trazer um elemento
que é uma lógica de Jesus, quando ele diz lá, se tiverdes em dúvida sobre como qualificarias uma ação do semelhante, basta se questionar como ela ficaria em vós, ela não fica, como se feita por vós, como ela ficaria, e tendes uma referência, diz ele, né? Que com ela não cometeremos erros, em outras palavras, ele diz assim, que é o que Jesus nos disse, fazer aos outros que gostaríeis que fizessem eles a vós. Então veja, lá na questão 919a temos um chamado do pensamento trazido por Jesus. E assim em várias outras questões nós vemos ali salpicos. Então mostra que há sim, né, estudos interessantes sobre isso. Do mundo espiritual, embora alguns entendam que não, e não vou entrar no mérito da discussão, temos uma obra vasta trazida pelo Espírito Emmanuel de reflexões sobre versículos trazidos do Novo Testamento e até salpicos do Velho Testamento. E é interessante isso, né? E ali temos uma chamada coleção, né, do Evangelho, né, que é o Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz e outros. Então temos estudos interessantes. Temos Dona Amélia Rodrigues, Espírito, que também nos traz estudos interessantes, como esse que estamos fazendo, ou estamos desenvolvendo, Adriane e eu, sobre as primícias do reino, que traz muitas passagens contadas nos evangelhos, desdobradas. E temos lá também de Dona Amélia Rodrigues um outro livro interessante chamado Pelos Caminhos de Jesus, que ela também segue essas análises. Então temos bons materiais referenciais que nos permitem estudar esse assunto, ou seja, os textos Velho e Novo Testamentários, né? Então, muito legal. Sim, a Eula está dizendo aqui, lembra de mim, eu te entrevistei no Congresso Juiz de Fora. Sim, agora me lembro, não estava ligando o nome à pessoa, e a imagem aqui ela é muito pequenininha para ver o semblante. Sim, aliás, excelente entrevistadora, né? Ela consegue fazer as escadas, né, os degraus, né, para a gente ir trabalhando o assunto. Muito obrigado, né, pela sua dedicação lá e paciência para comigo na entrevista. É Larissa Neiva, né? Larissa, agora eu me lembrei o nome. Adriano confirmando, nosso último estudo foi Zaqueu, né? Legal. Aqui pergunta, esse estudo do livro Primícias do Reino é online? Sim, é online. Nós fazemos em algumas terças-feiras, né, Adriane e eu. E normalmente eu posto, né, avisando, olha, nessa terça, hoje nós teremos, assim, normalmente eu posto no meu, né, e ela também posta, então é online, sim. Adriano falando, cadê meu vovô Pedro? A netinha chegou, o vovô Pedro já fica com um ouvidozinho colado naquela vozinha agradável. E aqui a Creuzeninha, vovô fica babando com um sorriso, mas é lógico, né? A Larissa pede para fazer um vídeo comentando, tocando em frente, já tem isso no YouTube, viu, Larissa? Ok. Acho que são os comentários já, senão não nos seguimos com o estudo. Aqui a Adriana acrescenta, óbvio, né? O professor Severino, o Jorge Elahá, o Álvaro Mordecai, né? Ela acrescenta aqui. Então, sim, é que eu disse, são muitos nomes, por isso que eu falo, o movimento espírita tem muitos, porque me veio aqui os mineirinhos mais próximos, né? O Aloysio aqui de Uberaba, o Arthur que é aqui de Patrocínio, mora em São Carlos, o Haroldo que é aqui de BH, aliás, morava em BH, hoje está nos Estados Unidos, né? Então vieram esses aqui, mas Jorge o Jorge, além do conhecimento espírita, ele tem uma vivência muito interessante, pois a mãe comunga do judaísmo, a origem é judaica, né? O Elahá está claro aí, né? vem da origem judaica, então ele tem uma vivência interessante e um histórico de vida muito interessante, transitando do judaísmo, passando pelo
uma das escolas cristãs do pensamento e entrando na outra escola cristã do espiritismo. Muito interessante, né? O Álvaro também, a mesma coisa, de família judia, de muito conhecedor, né? Da língua hebraica, inclusive, né? Então aqui, veja quantas pessoas nós temos, né? Bem lembrado pela Adriane, bem lembrado mesmo. E assim vai, né? Deixa eu terminar aqui com os comentários, agora voltemos. Então é importante voltarmos aqui e entendermos a responsabilidade daqueles que se dedicam a falar do Evangelho, a falar do Cristo. E aí segue Paulo dizendo: contudo, se alguém edifica sobre fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele está dizendo, sobre outro que não é o Jesus, que é o Cristo, não terá bons frutos. É aquilo que Jesus havia dito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem nada consomem, onde ladrão nem minam nem roubam, ladrões nem minam nem roubam. Então é essa ideia, né? Paulo faz essa mesma comparação sobre essa edificação. E aqui é interessante porque no texto ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, ou seja, tudo será visto, manifesto, ou seja, será visto, que é sobre questões materiais. E aí ele diz: pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Aqui a palavra dia está com D maiúsculo no texto. Não é o dia no sentido 24 horas, é o dia naquele sentido que a gente usa assim, o dia D, a hora H, lembram? O que significa o dia D? É o dia determinado, aquele dia próprio, o dia adequado. O que é hora H? Na hora H, ou seja, na hora certa, na hora determinada, né? E aqui Paulo, quando escreve, o tradutor coloca a palavra, pois o dia a demonstrará, ou seja, o dia com D maiúsculo. Aqui está dizendo, pois no momento certo, na hora aprazada, isso vai ser visto. Vai ser visto. E aí ele segue. Porque o fogo demonstrará. Fogo aqui no sentido purificador, não no purificador de extrair a pureza, não o purificador de pecados, não é isso. É extrair a pureza. E aí chegará o dia que, ao tentar extrair a pureza desse fundamento que não seja Jesus Cristo, só teremos impureza. Não terá a pureza para ser extraída. E aí ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, se prevalecer é porque o fundamento foi certo. Era o Jesus Cristo real, no sentido do que ele de fato ensinou. E aí ele diz depois no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, naquele momento vai se apurar o líquido, o resultado. E vai dizer que, todavia, aquele também será salvo, ou seja, ele tem a oportunidade de se recuperar. E aí no versículo 16 ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui cabe um ponto para a gente trabalhar. Mais uma vez, a estrutura gramatical. A pessoa utilizada aqui é a segunda pessoa do plural, vós. Então, esse versículo 16, ou mesmo 17, quando diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, é uma pergunta, ele está aqui trabalhando com a coletividade. Por isso, ele não disse, não sabes que és santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Aí seria a individualidade, o corpo físico,
Mas aqui ele está falando no corpo coletivo. Ele está falando da eclesia. Ele está falando aqui da eclesia. Não sabeis que sois santuário, ou seja, essa eclesia é um santuário de Deus. E o Espírito, com E maiúsculo, habita nesse santuário, nessa eclesia, nessa coletividade. Formamos nós todos um corpo coletivo. A eclesia forma um corpo coletivo. Então, esse versículo, ele pode também ser olhado no sentido de que nós, pessoas individualizadas, somos um templo, no sentido que a vida que somos, o espírito que somos, é uma centelha divina. Sim, também pode. Mas no contexto trazido aqui por Paulo, que fala a comunidade de Corinto, ele está falando a uma eclesia, ele não está falando a uma pessoa. Ele está aqui dizendo que aquela eclesia de Corinto era um santuário de Deus e que eles não podiam, né, atentar contra esse santuário. Quando ele diz Deus o destruirá, é que essa eclesia se desfará. Ela se desfará porque o Espírito de Deus estaria sendo deixado de lado. Se essa eclesia desse mais valor aos humanos, aos elementos humanos, que é o que vemos à frente, no versículo 18, 19, 20 e 21, que nós vamos deixar para o próximo estudo, quando ele vai falar da sabedoria humana com menor valor do que a sabedoria que vem do alto. Então aqui Paulo quer mostrar isso. Não sabeis que sois santuário de Deus? É como se ele dissesse: não sabeis, ó comunidade de Corinto, que sois santuário de Deus? Podemos trazer uma interpretação, digamos, mais ampla para falar do respeito ao corpo físico, cuidar da nossa saúde, porque o corpo é que mantém-nos aqui encarnados. Sim, mas o sentido, o contexto no qual Paulo traz essa frase é no contexto da comunidade de Corinto. É no contexto da eclesia. Então ele está dizendo: ó Corinto, né? Ó Coríntios, não sabeis que sois santuário de Deus? Ou seja, toda a eclesia era um santuário. Então é importante que entenda que isso é sagrado. Não sagrado no sentido de sacramento, sagrado no sentido de respeitabilidade. Então ele está dizendo: não sabeis, ó Corinto, quer dizer, ó comunidade de Corinto, que sois, esse ó Corinto eu que estou colocando aqui, não está no texto, eu estou só criando aqui para entender o que a frase está dizendo. A frase, de fato, o versículo é: não sabeis que sois santuários de Deus? Mas ele está falando com quem? Com os coríntios. Então ele está dizendo: não sabeis, ó Coríntios, né, ó Coríntios, que vós sois, a coletividade, vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, a comunidade, a eclesia, é sagrado. Interessante isso, essa fala de Paulo. Então, aqui na leitura pura e simples, ela se refere a uma coletividade. Numa interpretação mais expansiva, nós podemos, então, trazer para a ideia da individualidade. Que o corpo físico é um santuário. Por quê? Porque nele está o Espírito, que somos nós, as centelhas divinas. E cuidar do corpo pressupõe também cuidar da alma, ou seja, dar à alma a condição de continuar aqui num processo evolutivo. Mas não é cultuar o corpo, é cuidar do corpo, é diferente. Mas aqui no sentido do versículo 16 e do 17, e também do versículo 17, fala-se de um corpo coletivo, da eclesia, que é o que na tradução chama da igreja. Não, repito, não a igreja no sentido instituição, é no sentido original, sentido específico da palavra eclesia, grupo de pessoas que comungam de um mesmo ideal. Ok? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Fomos até o versículo 17, tendo como
como elemento a responsabilidade daqueles que ensinam. Mais uma corrida de olhos aqui, se tem algum comentário. Ok. Aqui a Jerusa falando do estudo lá do Primícias do Reino, ok? E agradeço pelas palavras gentis. E aqui então nós encerramos o estudo deste domingo, né? A Débora faz um comentário aqui. Simão, dizem que o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor materno. Penso que o espírito que mais se aproxima de Deus é o espírito infantil. Feliz Dia das Crianças, a sua netinha e a todos. Muito obrigado, vou dar um abraço nela aí, dizendo que é a sua felicitação, Débora. Muito obrigado, né? A Sula aqui agradecendo pelo estudo, e eu agradeço a vocês pela paciência, pelo acompanhamento, né? Um estudo domingueiro, né? No domingo pela manhã, e sempre com vocês aqui. Eu vejo que muitas pessoas estão em todos os domingos, né? que tem um estudo, estão aqui também. Então, muito obrigado de coração a vocês pela paciência, pelo companheirismo, pela cordialidade. E como bom mineiro do interior que sou, eu sempre agradeço com uma frase que a gente já nasce ouvindo, né, como forma de agradecimento. Deus lhes pague. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo companheirismo, e até domingo que vem, mineiramente falando, se Deus quiser. Até domingo que vem. Até. Bom domingo para todos vocês, Adriane, Janete, e aí vai, né? Margarete, Lígia, todos vocês que estão aqui cumprimentando. Um bom domingo, uma excelente semana que se inicia hoje. Que Deus abençoe a cada um de todos nós. Até.